Estamos no grande templo israelita, no centro do Rio de Janeiro, para fazer um convite bem diferente. Que tal um passeio pelas tradições e história do povo judeu com uma ajudinha teatral? Então vamos conferir, porque o ensaio já está começando. No andar inferior do prédio, que foi construído em 1932 para atender o povo judaico, os 4 atores da apresentação teatralizada afinam os trechos de canções em um dos cenários, o salão de festas, enquanto aguardam os grupos de visitantes. Do lado de fora, o som de curiosidade anuncia a chegada de turistas, estudantes e judeus. O espetáculo começa exatamente a partir da entrada do grande templo e segue pelo espaço da construção inaugurada há mais de 80 anos. O coordenador de cultura judaica da escola Eliezer Max, Rogério Kuckerman, revela o motivo pelo qual levou o grupo de 30 crianças e adolescentes com média de 12 anos para a visita. A gente tem um projeto com alunos do 7º ano em que a gente fala da transição da infância para a adolescência numa perspectiva judaica. E a gente, nesse projeto, a gente trata principalmente ao redor de 3 eixos, que são identidade, a alteridade, entender a perspectiva do outro, a identidade do outro e a responsabilidade. E aí, na composição desses 3 eixos, a gente tem trazido os alunos para visitar o grande templo, para entender também como é que a comunidade judaica do Rio de Janeiro foi fundada, um pouco da sua história, entender a sua identidade enquanto judeus cariocas, como é que a comunidade veio aparecer aqui nessa cidade, como é que ela se constituiu. Na antessala da sinagoga, que representa para os judeus o mesmo que a igreja para os cristãos, os atores traçam a história judaica no Rio de Janeiro a partir da antiga Praça 11, no século XIX, onde a comunidade morava e se concentrava, revelando uma época de pertencimento através do comércio com alfaiatarias, sapatarias, cafés, restaurantes e chapelarias, além dos costumes que vão das vestimentas a um prato típico, a sopa de beterraba. Atualmente, menos 1% da população brasileira é judia. E muitos amigos moramos aqui no quartier. Falei bonito, né? Quartier é balinha em francês. Olha, com isso... Entre os olhares atentos, um emocionado. A judia Raquel Spritzing se conectava à apresentação como se o tempo voltasse. Além dos laços familiares com o povo judeu e com a religião, ela retornou ao templo onde se casou anos atrás. A minha família toda judia, judeus imigrantes, e fiquei muito sensibilizada, mais que casei aqui e recordei dos meus avós, e nós frequentamos essa sinagoga. De modo que estou muito sensibilizada mesmo e vendo com prazer que a sinagoga está sendo cuidada, está sendo preservada, que para nós é um motivo de orgulho e gratidão à comunidade judaica, não? Após uma pitadinha de história, os visitantes são convidados a conhecer o templo de 364 lugares e beleza discreta, não antes de serem alertados sobre o kippá. O símbolo da presença de Deus é utilizado pelos homens em respeito ao judaísmo, mas não é obrigatório. Dentro da sinagoga, quem acompanha a apresentação aprende muito mais que a importância da Praça 11 para os judeus e também negros que lá viviam e perderam tudo com a demolição de mais de 1.000 imóveis para que fosse erguida a atual Avenida Presidente Vargas. O conhecimento também passa pela Torá, que reúne os 5 livros sagrados do judaísmo. Outro ponto importante da religião é a crença no Deus único. A estrela de Davi estampa todos os itens ligados à religião, além da importância do sábado como o dia de descanso e último do calendário. A atriz Diana Weissman cita a importância desse contato com os interessados na cultura e também o aprendizado pessoal. Eu sou judia, mas mesmo assim eu conhecia bem pouquinho dessa história e foi um prazer aprender isso tudo. E está sendo uma honra e um prazer também poder contar essa história para tantas pessoas, judeus e não judeus, e também fazer com que algumas pessoas relembrem um pouco dessa época, né? Quem passou a juventude, a infância aqui no templo,
está sendo muito gratificante mesmo. O desfecho ocorre exatamente onde o roteiro foi ensaiado, no salão de festas. Uma enchente extinguiu todos os documentos da sinagoga. Para fazer a população reviver detalhes do tempo que é lembrado na apresentação, como o que não volta mais, foi preciso todo um trabalho de pesquisa e estudos. Por isso, em pouco mais de 1 hora de duração, a visitação teatralizada, chamada de A História de um Templo, transforma o passado em história encenada, com um rico repertório como Adeus Minha Praça 11, Adeus, unido à montagem idealizada por Daniela Schindler. No começo é um quebra-cabeças. E dá muito medo quando eu começo a escrever. Então, é pegando assim, como fosse uma receita, que você vai deixando vários ingredientes, né? Então, eu já sei, começo primeiro a traçar o que eu vou escrever, sobre o quê. Então, tinha algumas coisas claras e uma das principais é que eu queria contar a história dos judeus não separada com a história do Rio de Janeiro. Não é uma comunidade isolada. Eu me sinto muito mais brasileira do que outra coisa e muito carioca também. Então, era contar a história de quem estava aqui, que eram judeus e que eram os negros. Isso era um ponto importante. Outro ponto importante é contar uma história não significa deixar de contar as outras histórias. Então, como os judeus fazem dentro de uma sinagoga, tem muito em comum com as outras religiões. E o tempo todo no roteiro eu tentei puxar isso de como que os islâmicos fazem, de como se faz na reza num terreiro, de como se faz na igreja católica. Que o mais importante de tudo, para mim, eu não sou uma pessoa religiosa, mas é que eu vejo a religião como cultura e que as pessoas sejam respeitadas nessas culturas. Para participar, basta agendar a ida ao templo, que fica na Rua Tenente Pôssolo, número 8, para as terças ou quintas-feiras.